Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém? Amém. Muito feliz, mais uma vez, de poder pensar junto. A igreja pode se assentar. De pensar mais um pouquinho junto com a igreja, com relação àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Gostaria de dar o meu abraço aqui no presbítero José. Muito tempo. Deus abençoe sua vida no nosso meio. E realmente aquilo que Deus tem. Tivemos pela manhã trazendo a palavra, realmente dividindo ela com os nossos irmãos pela manhã. Foi muito gostoso, onde realmente Deus falou com as nossas vidas para podermos pensar um pouquinho sobre a sua palavra. Não trago como tema, mas algo para nós pensarmos nesta noite. Crescemos, temos padrões onde achamos que muitas vezes o nosso apenas cultuar ao Senhor num culto de terça, de domingo, de sexta ou qualquer outro dia que for nos colocado, faz com que realmente façamos a vontade do Senhor. Mas o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Então, se eu fosse dar um tema, ou fosse realmente trazer como tema isso que nós vamos falar hoje, traria como: Deus não te chamou para ficar parado. Deus não nos chamou para ficar parado. O pastor já falou aqui que nós, há 2 semanas, iniciamos realmente algumas aulas ou um estudo de um livro específico falando sobre discipulado, verdadeiro discípulo, e tem sido realmente uma abertura aos nossos olhos daquilo que o Senhor tem realmente para a igreja dele, realmente para nós como igreja, para caminhar realmente daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se formos olhar para a Bíblia, falando realmente que Deus não nos chamou para ficar parado, poderíamos aqui enumerar muitos profetas, muitos patriarcas, pais da igreja, onde realmente Deus fez o chamado a ele, Deus realmente pediu, Deus ordenou para que fizesse muitas coisas e eles de prontidão o fizeram. Poderíamos citar aqui a história, por exemplo, de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Abraão instituído naquele lugar, família, tudo. A Bíblia diz que realmente estava lá. E no capítulo 12, Deus chega a ele e fala: Abraão, chega de ficar estagnado, paradinho onde você está. Vamos para um lugar que eu vou te mostrar. Realmente é algo que Deus costuma fazer. Não mostra realmente claramente muitas vezes o que é, mas dá uma ordenança para que isso possa se cumprir. Então Abraão sai daquele lugar e vai para onde o Senhor fez, e nós sabemos a história. Poderíamos falar também da história de José, capítulo 37 de Gênesis, quando Deus ali conta a sua história do seu pai, e José, de escravo, vendido pelos seus irmãos, levado como escravo, caluniado no Egito. E todos nós que conhecemos um pouquinho de Bíblia sabemos a história e a fim da história de José. Então, José é um menino parado, está ali com o seu pai, e foi levado ao Egito cativo, foi levado preso, e de repente se tornou ali o segundo ou a primeira pessoa abaixo de Faraó como o maior da história de Egito. Ou talvez Moisés, como nós conhecemos muito a história. Moisés também, quando está ali próximo ao monte e a sarça ardente, Deus ali institui algumas coisas para ele. Falou: Moisés, é o seguinte, chegou um momento, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Levanta e vai fazer essa intermediação, realmente tirar o povo do Egito. Você vai fazer isso através da minha ordenança e da minha palavra. Moisés de repente poderia ficar parado, mas realmente ouviu a voz do Senhor e o cumpriu. Reclamou no início, sim, mas sabia que Deus tinha algo à sua vida. Talvez também a história de Josué. Josué ali, seguidor, braço direito de Moisés, andou com Moisés em todo o tempo, e assim que Moisés fechou os olhos, o Senhor recolheu Moisés, Josué assume e realmente entra com o povo de Israel na terra prometida. E o que ambos esses homens, poderiam enumerar outros mais aqui, Davi, enfim, outros homens mais. Deus não os chamou para ficar parado. E Deus tem isso para mim e tem isso também para você. Muitas vezes
somos criados ou viemos, por exemplo, do catolicismo, que foi o meu caso, e nós muitas vezes achamos que o cultuar ou ir a uma menção religiosa num final de semana, num domingo, aquilo satisfaz realmente o nosso compromisso com o Senhor. Mas eu tenho algo de Deus para falar para você. Deus quer comigo e quer contigo muito mais do que isso. Amém? Queridos, e baseando então nisso que nós começamos a falar, introduzir, eu gostaria de falar então sobre uma história onde realmente uma pessoa se levanta e realmente, através de uma compaixão, através de realmente entender o que Deus tinha para a sua vida, resolveu fazer uma grande obra. Baseado nessa história, trazer alguns pontos para nós pensarmos um pouquinho junto daquilo que nós temos para fazer como obra do Senhor. Então eu peço para você que abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1 e o verso 1 até o verso de número 4. Aleluia. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 4. Eu vou pedir para você ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Apenas dessa vez eu prometo. Neemias, capítulo 1, diz assim, está projetado aí, mas eu vou ler aqui na minha versão. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. As portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Queridos, aqui uma história um tanto muito conhecida de nós, a história de Neemias. O livro de Neemias, aqui Neemias aparece por volta de 445 anos antes de Cristo. E o livro de Neemias é muito gostoso quando você lê ele como um todo. Ele realmente é usado muito para falar com a liderança. Muitas empresas, muitos profissionais aí utilizam o livro de Neemias realmente para orientação quanto à liderança. Mas é gostoso também ver no livro de Neemias que ele nos dá uma lição muito grande, né, de como usar de oração, de como usar de sacrifício e de perseverança. Se formos ver essas palavras, oração, sacrifício e perseverança, se formos nos basear hoje no mundo cristão, no mundo onde vivemos, nos relacionamentos onde tem, muitos dessas atitudes ou palavras se tornaram muito pequenos. Se nós falarmos, por exemplo, de oração, quando nós aqui nas quintas-feiras iniciamos a nossas aulas de liderança com o dia de oração. E na oração vem Pedro, Tiago e João. Porque oração não gera muito ibope, oração não gera muitas coisas. Mas a oração é de extrema importância na vida do cristão. Então, externo aqui o nosso convite a você: venha participar, venha orar conosco em pró da sua vida, sua família, em pró da igreja, em pró onde nós vivemos. Então, oração, sacrifício e perseverança. Se formos olhar para a história então de Neemias, essas coisas são evidentes. De uma pessoa que estava instituída, como lemos aqui no capítulo 1, verso 1. Neemias era copeiro do rei, totalmente de confiança do rei.
Historiadores dizem que o copeiro era uma profissão muito graduada. Estava ali, era um salário muito bem pago, segundo os historiadores. E segundo os historiadores, Neemias tinha mais influência perante o rei, como por exemplo, o chefe da guarda nacional dele. Então, olha a estabilidade que Neemias tinha perante a situação onde ele foi visto aqui, o livro foi escrito. Talvez tudo que nós gostaríamos, né? Uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira e que realmente representava perante lá. E a Bíblia diz então, no verso de número 2, Neemias então começa o envolvimento com a obra do Senhor. Que diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. E perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Então Neemias pergunta o que havia acontecido, o que estava acontecendo. E no verso de número 3, o diagnóstico de tudo aquilo que estava acontecendo realmente lá em Judá. O diagnóstico foi: e eles me responderam, o que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. E aí Neemias recebe o diagnóstico de tudo o que havia acontecido. Queridos, de repente ele poderia ali falar: o negócio foi feio lá, deixa eu ficar quietinho no meu cantinho aqui, que de repente eu possa até orar para Deus, para que Deus possa abençoá-los lá onde eles estão. Mas aí ele começa o envolvimento. Aí ele começa a realmente se envolver com tudo isso. E aí no verso de número 4 ele diz: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Queridos, o diagnóstico foi dado. Neemias então vê a situação que está. E a Bíblia diz o quê? Que ele sentou, chorou, lamentou por tudo aquilo que estava acontecendo e continuou a jejuar e orar. E aí no capítulo de número 2, Neemias começa então o processo de oração. Ora no versículo, continuação do capítulo 1, no capítulo de número 2, Neemias então se apresenta perante o rei para fazer a sua atividade ali profissional. E o rei olha para ele e diz: e o rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, se não está doente? Isso só pode ter tristeza de coração. Então tive medo. E disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade que está no sepulcro de meus pais está devastada e as suas portas destruídas? E aí é gostoso quando o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? No verso de número 4. O que estás me pedindo nesta hora? E aí é o que é gostoso. O rei pergunta a ele: o que você está me pedindo? E aí, se você continuar lendo o versículo ali, fala: e eu orei ao Deus do céu. Queridos, quando nós envolvemos com a obra, ou quando nós estamos dispostos a realmente buscar aquilo que Deus tem para nós com relação à obra, a saída onde nós estamos, para que Deus não nos chamou para ficar parado aí, e a saída onde nós estamos para fazer aquilo que Deus tem para nós. Deus vai criando situações para realmente a sua obra ser concretizada, continuada. E a Bíblia diz aqui então que Neemias pede ao rei que ele dê a ele cartas para que ele possa chegar até Judá. E o rei diz para ele: isso será feito. E olha que gostoso, Neemias também pede para que eu vá até Asaf, para que ele forneça também para mim madeira para fazer os muros, as portas e as casas onde nós vamos ficar. E o rei lhe concedeu não só isso, mas também oficiais para ir fazer tudo com Neemias. Então, queridos, quando nós realmente fazemos aquilo que Deus tem para nós, quando nós nos dispomos a sair do nosso lugar e fazer aquilo que Deus tem para nós, Deus vai criando situações
para que nós não ficamos parados e a obra dele possa ser edificada. Já foi lido aqui, foi falado. Quando existe uma coisa, Neemias teve, que foi ter compaixão, ter misericórdia por tudo aquilo que tinha acontecido. Se nós lemos como foi dito aqui, no livro de Marcos, mas em Lucas também escreve, o cego de Jericó, por exemplo. E é uma coisa que a igreja tem perdido, que é a compaixão pela obra do Senhor, a compaixão pelas vidas que realmente nos tem no nosso caminho, nós realmente somos envolvidos com ela no meio do caminho. Contei de manhã aqui, estava no trabalho ontem pela manhã, e uma pessoa lá do trabalho desmaiou lá, passou mal, desmaiou, e essa pessoa estava emocionalmente muito abalada, pelo filho estar preso, e aí chorando muito, emocionalmente estava arrasada, o coração mãe sabe o que é, não sei, lógico, ter um filho preso eu não tenho ideia de como é isso, mas essa vida estava. E aí eu me senti ali, não sabia se dava uma palavra de incentivo, se abraçava, se levava ela para realmente fazer alguma coisa. E aí a pergunta veio ao meu coração, realmente, o que eu estou fazendo com a obra do Senhor? O que eu tenho feito realmente na obra do Senhor? Será que se fosse pesar na balança o que eu estou fazendo, será que o ponteirinho da balança, por exemplo, mexeria ali um pouquinho? Isso para nós pensarmos. E aí o Senhor realmente falou comigo, o que eu não te chamei para ficar parado. E essa é a palavra que veio ao coração. Então Neemias veio, então o cego estava ali, como foi dito pela pastora, estava à beira do caminho, uma multidão passando com Jesus Cristo. E ali eu creio, multidão muito barulhenta, e o cego foi e clamou ao Senhor, Jesus Cristo, Jesus filho de Davi, tem misericórdia. Em algumas versões diz compaixão, misericórdia ou compaixão. Tem compaixão de mim. Se coloque aqui, Jesus, no meu lugar, olhe por mim. Então isso a igreja tem perdido muitas vezes. E Neemias aqui não viu, sentiu-se ali no dever, talvez ali usando de compaixão, de misericórdia, falando, não dá para ficar assim, eu não posso ficar estabilizado, eu estou, mas eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E a Bíblia usa aí, a Bíblia nos mostra que ele foi usado, pede cartas ao rei e vai até lá, realmente fazendo aquilo que o Senhor tem. Quando nos envolvemos na obra e pedimos coisas para a realização da obra do Senhor, Deus nos concede além do que precisamos. Queridos, nós estamos envolvidos aqui, por exemplo, no último projeto que fizemos, projeto social. E aí é um envolvimento muito grande de muitas vidas. E muitas vezes vão chegando próximo da data de conclusão, e o evento está chegando, e muitas vezes faltam muitas coisas. E aí é gostoso quando você se levanta, quando você sai do seu lugar, se dispõe a fazer a obra do Senhor, o Senhor vai usando vidas, o Senhor vai usando, criando situações, para que realmente a obra dele seja glorificada, para que o nome dele através disso seja glorificado. Então quando nós dispomos em fazer a obra do Senhor, saímos do nosso lugar, nos dispomos a fazer aquilo que Deus tem para nós, Deus vai criando situações, Deus vai fazendo as coisas, vai colocando, filho, você está no caminho certo, agora eu vou auxiliar aqui, vai andando que eu vou te auxiliar ali, vai que tem uma vida que vai estar no seu lugar, vai que tem alguém que vai estar na sua direção e vai te auxiliar. Então quando nós saímos do nosso lugar, e Neemias fez isso, e Deus foi realmente traçando situações para que o nome do Senhor, através da vida dele, fosse glorificado. Então, quando nós precisamos, e quando nós pedimos com o coração realmente sabedor de que aquilo que nós pedimos é para a obra, é para fazer aquilo que Deus tem. Se formos olhar um exemplo bíblico claro disso, quando Salomão, em 1 Reis, capítulo de número 3, quando Deus aparece à vida de Salomão em sonhos, e aí ele faz uma pergunta um tanto que talvez muitos de nós gostariam de receber do Senhor. O que queres que eu te dê? O que queres que eu te faça? Talvez para nós, falar, Senhor, eu quero isso, aquilo, aquele outro, isso aqui, aquele outro. Porque quando nós oramos, hoje nós pedimos muitas coisas, amanhã não são as mesmas coisas, já são outras coisas, e vamos pedindo e pedindo e pedindo. Mas quando há um pedido
direcionado para fazer a vontade do Senhor ou realmente aquilo que Deus tem. Então Salomão pede o que para o Senhor? Dá entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Senhor, dá entendimento para mim conduzir a sua obra, para conduzir o povo aqui. E aí o que Deus responde a ele? Darei-te sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti e nunca haverá. Mas olha que gostoso quando nós pedimos a coisa certa ao Senhor. Também te dou o que não pediste, riqueza e glória. E se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e mandamentos, como teu pai, assim serão prolongados os seus dias. Quando nós pedimos certo, pedimos na direção correta, para aquilo que Deus tem para nós, o Senhor não nos concede apenas aquilo que pedimos, mas muitas coisas mais. Foi assim com a vida de Neemias. Queridos, quem tem então convicção de que foi chamado para não ficar parado? Você tem essa convicção no coração? Que você foi chamado para não ficar parado? Então, baseado em tudo isso aqui que a gente acabou de falar, eu gostaria de trazer, dividir com vocês, de forma bem simples e rápida, 3 coisas que realmente devemos fazer, ou devemos, ou passamos por essas coisas no nosso caminhar realmente com a obra do Senhor. Primeira coisa dessa, que está no capítulo de número 3 do mesmo livro, que é fechar as brechas. E a minha pergunta é para nós pensarmos um pouquinho, na sua vida, que brecha está aberta? Ou o que está nas suas mãos que você não entregou para o Senhor conduzir? O que você tem cuidado até hoje e você não entrega para Deus para que Deus possa conduzir? Então, a primeira coisa que nós vamos falar um pouquinho é sobre fechar as brechas. E no capítulo de número 3, faz um destaque aqui. Se formos ler, aqui Neemias, antes de chegar a isso, ele faz o diagnóstico visivelmente nos muros. Ele entra sem avisar ninguém e caminha pelos muros e vê o diagnóstico que haveria de ser edificado o muro. E aí vem e traz isso para a comunidade lá. E é se fechar brechas e que cada família ficasse realmente responsável por fechar as brechas ou edificar os muros aonde tinha a sua casa. Então eles iam fechando ali. E o gostoso é quando entendemos que muitas famílias, se você ler o capítulo 3 aqui como um todo, vai falando de várias famílias. Muitas famílias fechavam brechas pequenas e outras famílias fechavam brechas maiores. Mas o que é um tanto interessante, tanto os que fechavam as brechas menores, quanto os que fechavam as brechas maiores, tinham uma importância tremenda num todo da edificação. E se nós trazemos isso para dentro da igreja, muitas vezes achamos que o que eu faço é muito pequenininho. Eu faço nada perante isso. Mas tem gente que faz uma coisa maior. E talvez muitas vezes nós achamos que aquele que faz um pouco mais é alguma coisa perante o Senhor. Eu te digo que aquele que faz pouquinho, aquele que é usado de forma pequena, aquele que é usado de forma maior perante o Senhor Deus é a mesma coisa. Porque se o muro houver uma edificação ou se houver uma brecha pequena, ele pode ruir como um todo. Então, tanto aquele que faz pouquinho como aquele que faz muito perante o Senhor é a mesma coisa. Quando nós trazemos isso para dentro da obra do Senhor, muitas vezes achamos que o estar aqui ministrando, falando, louvando é muito maior do que de repente estar lá atrás tirando o lixo ou fazendo algum outro trabalho que muitas vezes não é parecido. Queridos, tem espaço para todo mundo. E diante do Senhor, o que fala aqui não é diferente do que está lá atrás, não é diferente do que abre a porta, não é diferente do que faz qualquer outra coisa para o Senhor. A obra é como um todo. E como foi lido aqui no início pelo pastor Romanos,
ou também eu poderia aqui intitular, ou trazer aqui 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso, eu vou até ler, verso 4, 5 e 6, que diz que há diversidade de dons, mas olha que gostoso quando nós entendemos isso. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Então, muitas vezes achamos que o ministério desse ou daquele é muito maior que o meu, ou aquele que prega maior do que aquele que limpa. Não é a mesma coisa. São todos a mesma coisa. Então, o fechar brecha é realmente fecharmos aquilo que tem impedido Deus de agir sobre nós. Muitas vezes temos coisas que, Senhor, isso aqui realmente deixa que ainda eu controlo. Querido, entregue às mãos do Senhor. Entregue na mão realmente do edificador, que é Cristo. Ele vai realmente fechar as brechas que na nossa vida está aberto, aquilo que tem impedido realmente Deus de agir nas nossas vidas. Faz isso realmente para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado através de mim e através de vocês. Então, muitas vidas, realmente, quando fala em bastidores, isso não é para mim, não. Bastidor não é comigo, não. Eu gosto realmente de estar na frente. Para nós pensarmos um pouquinho. Atos capítulo de número 6. A igreja primitiva ali, realmente em formação. E ali judeus de cultura grega realmente levam o problema aos apóstolos. E eles reclamam, falam, é o seguinte, as viúvas estão sendo abandonadas na divisão de mantimentos. E aí os discípulos, os apóstolos olham e falam, nós não podemos, não é lícito nós deixarmos o ministério da palavra para poder servir à mesa. E aí eles chamam a comunidade e falam, faz o seguinte, dentre a comunidade, levanta 7 homens. Teoricamente muito fácil, se formos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facinho. Mas aí é o que vem realmente. 7 homens de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, para servir a mesa do Senhor. Olha que coisa gostosa. Será que nós poderemos levantar a mão e falar, eu sou candidato para essa vaga aí, para servir a mesa? Queridos, quando nós falamos realmente da obra do Senhor, quando nós falamos daquilo que Deus tem e chamou para não ficarmos parados, Ele tem algo grande para mim, Ele tem algo grande para você. Porém, nós devemos fazer algumas coisas. E a primeira coisa dela é fechar as brechas. Se Neemias ali não institui, ou se o povo não se abraça, ou se o povo não realmente há um relacionamento e abraça a causa, poderia edificar os espaços maiores. Mas de repente os espaços menores ficar, e aí nós sabemos, não precisa ser muito sabedor de edificações. Por exemplo, se o muro de uma extensão muito grande, ele não tiver colunas, basta ali você fazer um pouco de força que o muro vai abaixo. Se formos ver então no contexto aí do Velho Testamento, as muralhas, por exemplo, de Jericó, um caso muito... As muralhas traz o quê? Proteção. As muralhas traz o quê? Segurança. Então elas deveriam ter suas brechas, ter todos os espaços completos para trazer realmente segurança ao povo do Senhor. E aí a pergunta sempre vem à tona. Que brecha, de repente, pode estar ainda aberta na minha e na sua vida? E que realmente tem impedido o Senhor de tirar você do seu lugar e usá-lo na sua obra? Para nós pensarmos um pouquinho, e eu creio que até o final do culto, você vai entregar isso ao Senhor, e realmente o Senhor fará grandes coisas através de nós. Queridos, uma segunda coisa que quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, quando Ele nos tira do lugar, nós nos levantamos, tem uma coisa que vai levantar junto com você, que são os opositores.
isso você pode ter certeza, que enquanto você e eu estivermos sentadinhos, não há oposição. Mas quando você resolve levantar, sair do seu lugar, você tenha uma certeza grande no seu coração: os opositores se levantarão contra a sua vida. Mas isso vai te fazer muito bem, que vai fazer você realmente não ficar estagnado e parado no seu lugar. Então, no capítulo de número 4, verso 1, diz assim: quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Aí, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Queridos, então, uma das coisas que você e eu devemos entender: a oposição externa, a oposição que não quer ver você crescer ou ver você fazer algo, o Senhor vai se levantar com certeza. E aqui essas duas vidas realmente se levantaram contra Neemias e contra os judeus na reconstrução do muro. João capítulo 10, verso 10, no início do versículo, ou na parte A, se podemos assim chamar, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Isso é o papel de oposição. Ele não quer ver você caminhar, ele não quer você realmente fazer aquilo que você se empenha em fazer. E quando Deus te levanta, a oposição com certeza levantará ao seu lado. O diabo vem como acusador e ele começa a apontar realmente: olha quem ele era, olha de onde ele veio, olha o que ele vai fazer. Como essas pessoas falam: fracos judeus, o que eles estão pensando que eles vão fazer? Vai reconstruir? Pode até reconstruir, vai pegar pedra da onde? Mas se fizer uma só raposa, ou a raposa pode destruir. E a oposição vai levantar quando você... E isso não é só dentro da igreja, não. Isso é onde você se levantar. Me recordo, há muitos anos atrás, eu trabalhava num local. E aí, nós tínhamos assim um volume de trabalho muito grande no final do dia. Mas durante ali o dia todo, muitas vezes a gente ficava meio ocioso no que fazer. E aí um dia desses eu estava ali trabalhando, olhei para o lugar onde nós ficávamos numa expedição. E olhei num balcão, tinha algumas fitas, essas fitas de demarcação de piso. E aí eu olhei tudo ali sem demarcação alguma e tive a ideia, sem nada para fazer. Falei: acho que eu vou demarcar, né, o lugar onde põe o cesto de lixo, o lugar onde fica o balcão, o lugar onde ficam umas caixas vazias, o lugar isso, só para deixar mais organizado aquele local ali onde nós trabalhávamos. E olha que tanto interessante. Quando você se levanta para fazer algo, muitas vezes as pessoas não querem te ajudar. E aí eles verem a obra se concretizar, ou aquilo que você se dispõe a fazer, finalizar, e depois fica assim: esse é puxa-saco. Ele deve ser puxa-saco. Ele deve estar ganhando mais. Ele deve estar fazendo isso. Queridos, a oposição sempre vai levantar. Quando você se dispõe a sair de onde você está e fazer algo diferente daquilo que é rotineiro ou tradicional, a oposição vai se levantar. E foi isso que aconteceu. Mas o gostoso é entender que a oposição, ela é necessária. Ela é necessária para nós não ficarmos parados, para nós não ficarmos... E eu falo para você, não peça para Deus o tirar da nossa vida, não. Fala: Senhor, peça para coloca eles bem aqui, para eles verem que a hora que o Senhor me exalta, a hora que o Senhor der vitória, Ele vai ter que contemplar essa vitória em nome de Cristo Jesus. Amém? Olha para o seu adversário e diz então: isso faz parte do meu passado. Se formos olhar num contexto bíblico também, Paulo ou Saulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo ali era um perseguidor, um opositor dos cristãos.
E se você ler depois do encontro que Jesus tem com ele, quando Jesus faz tudo aquilo e leva ele realmente cego até a casa, Deus levanta Ananias e fala para Ananias: Ananias, vai lá, tem um encontro com Paulo ou Saulo, até então. E olha a reação de Ananias quando ele fala: eu? Não é esse Saulo aí, aquele que perseguia, né, que cheira até sangue inocente dos cristãos? Mas é gostoso quando Deus olha para Ananias e fala: vai, Ananias, e faz, porque este é para mim um vaso escolhido. Queridos, muitas vezes o acusador tenta apontar para nós o que nós éramos, da onde nós viemos. Como o pastor citou aqui a história do presbítero José, conhecia também. Muitas vezes o acusador tenta apontar, principalmente quando você se levanta na obra do Senhor. Fala: você não é aquele que ficava lá? Você não é aquele que fazia isso? Olha para ele e fala: eu sou mesmo, eu era aquele que fazia isso. Hoje Deus fez o quê? Deus tirou essas vestes sujas, me deu vestes novas. Deus colocou na minha boca um cântico novo. E através da minha vida agora o nome dele é glorificado. Então o acusador, de forma externa, ele pode se levantar. Ele pode tentar mostrar para você o seu passado. Você até pode olhar para o passado e falar: eu era daquele jeito, mas o sangue do Senhor me alcançou. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor e exaltar o teu santo nome. A oposição, queridos, externa é necessária para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. Segunda coisa, então, primeira coisa, fechar as brechas. Fecha as brechas. Segunda coisa, a oposição interna, a oposição externa, aqueles de fora vão te levantar. E a terceira coisa para nós finalizarmos, além da oposição externa, vai também se levantar contra nós, contra a obra do Senhor, a oposição interna, a oposição dentro da onde você está, ou dentro daquilo que você está fazendo. Capítulo 5, então, de Neemias, ele relata aqui uma situação onde os judeus mais pobres, aquelas pessoas realmente que tinham um poder aquisitivo menor, havia uma falta de mantimento muito grande, então essas pessoas emprestaram muito dinheiro de uns judeus com poder aquisitivo maior. E essas pessoas cobravam sobretaxas em cima deles na questão de mantimentos ou não pagar tributos ao rei. E essas pessoas então usaram realmente de situações para realmente extorquir o povo naquele momento e essas pessoas não concluírem a obra junto com Neemias. E aí aqui, se você ler o capítulo número 5, Neemias se levanta, reúne essas pessoas e realmente fala com eles e traz a consciência de que essas pessoas não deveriam fazer isso, não cobrar realmente sobretaxa sobre ele. E Neemias teve êxito nessa conversa. Então a oposição interna, a oposição de perto, vai se levantar quando você sair do seu lugar para fazer a obra do Senhor. Quando você se levantar para trabalhar, ela também se levantará, pois ela se sente, como nós já falamos, ela se sente incomodada pela sua obra. Se formos olhar um exemplo claro disso, podemos olhar para o nosso Mestre Jesus Cristo. Quando ele se levanta no seu ministério, quando ele começa a exercer o seu ministério, aí Mateus capítulo 4 já relata que ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso era necessário acontecer, não que Jesus Cristo teria motivo para isso ou cairia em qualquer momento, mas a oposição interna, a oposição de Satanás, aquele que estava realmente se levantou e levou para o deserto para ser tentado. Jesus também teve uma oposição próximo dele, que eram os seus próprios irmãos, seus opositores, ou não acreditavam no seu ministério. Jesus também tinha uma oposição clara, que eram os escribas e os fariseus. Quando nós lemos realmente os evangelhos, vimos quão Jesus combateu essas pessoas como oposição ao seu ministério, porque Jesus Cristo veio trazer uma nova palavra, ou veio trazer, não uma nova palavra, mas uma nova forma de ser conduzidos pelo Espírito. E há uma oposição também interna, uma oposição próxima, quando eu e quando você.
não fazemos ou fazemos a nossa vontade e não a vontade dele. Nos opomos àquilo que Deus quer. E a minha pergunta é para mim e para você: Deus, ou o nosso ministério, ou o nosso chamado, ou aquilo que eu tenho de contribuição na obra do Senhor, se eu pudesse pôr numa balança novamente, ela mexeria os ponteiros, ou os dígitos de alguma forma seriam mexidos? Deus não nos chamou para ficar parados. E a Bíblia diz então, para nós finalizarmos, capítulo de número 6, verso 15 e 16. Neemias então é levanta ou realmente enfrenta as oposições externas, a oposição interna dos próprios judeus. E no verso 15 ele pode dizer: e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muitos abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Amém? Querido, se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aonde está, ou qual está então o nosso papel? O que realmente eu tenho feito em prol da obra do Senhor? Será que o que eu tenho de contribuição tem realmente agradado primeiramente a Deus? Tem até nos agradado, porque se nós formos críticos, eu me considero uma pessoa muito crítica com relação ao zelo pela obra do Senhor. Será que somos críticos o suficiente de olhar para dentro de nós mesmos e entender o quão pouco eu faço com relação à obra do Senhor? Neemias então ele se levanta para reconstruir o muro, onde de repente estabilizado profissionalmente, talvez financeiramente, tem ali compaixão dos seus irmãos compatriotas e resolve realmente fazer uma obra, e não era uma pequena obra, uma grande obra. Sozinho com certeza ele não faria coisa alguma, mas uma coisa era uma convicção grande que ele tinha no coração, é de que Deus estaria com ele em todo o caminho. E muitas vezes entendemos que quando Deus está conosco, não há adversidades a enfrentar. Quando Deus está conosco, os adversários vão se levantar da mesma forma. A oposição vai se levantar da mesma forma. As dificuldades vão se levantar ou vão estar no nosso caminho da mesma forma. Mas o gostoso é de quando você entrega para o Senhor direcionar ou estar à sua frente para fazer as coisas, elas acontecem. Agora, o que nós devemos entender é que as coisas não estão nas nossas mãos. Quando, por exemplo, Moisés chega de frente ao mar e atrás dele Faraó vindo com os seus cavaleiros, e ele olha atrás Faraó, à frente ao mar. E aí é gostoso quando ele olha para Deus, e aí Deus responde: ó, por que você clama a mim? O que você tem na mão? Olha para trás o que eu fiz com o que você tem na mão. E a intervenção do Senhor é: toca nas águas. E aí Moisés tocou e a obra do Senhor foi feita ali para que realmente o povo atravessasse em terra seca. Por si só, pelas mãos apenas de Moisés, não aconteceria nada, mas a intervenção do Senhor, com zelo a sua obra, se concretizou o milagre. E muitas vezes ficamos estagnados achando que o nosso culto racional, como a palavra diz, ou o meu ir aos domingos, ou às sextas, às terças,
qualquer dia que seja que há culto na igreja, achamos que para Deus, nós entregamos a Ele a nossa porção. Queridos, Deus tem muito mais para nós. Amém. Deus, Ele quer te usar, Ele quer me usar, Ele quer usar a sua igreja com relacionamento entre os irmãos. De manhã nós abordamos aqui e falamos um pouquinho de quão difícil há nesse momento o relacionamento entre as pessoas. Se nós olhássemos há alguns anos atrás, o simples andar de ônibus, por exemplo, que se fosse ali 5 minutos, você já saberia aquela pessoa que está ao seu lado, aonde ele morava, como era a família dele, qual era a sua profissão, onde ele trabalhava, onde os filhos estudavam, porque havia o quê? Relacionamento, não havia relacionamento de interesses, mas o querer saber ou se importar com a pessoa que estava ao lado. E nós vivemos hoje realmente um momento onde eu vou colocar o meu fone de ouvido, porque aqui eu vou me sentir no meu espaço, e ele se fica no seu espaço e ele não vai ter uma interação comigo. Falei de manhã, assisti um filme de comédia, né? Eu acho que aqui talvez a grande maioria já assistiu, Os Estagiários. E tem um personagem do filme que ele usa um fone de ouvido. E todo mundo conversa ao seu redor ali e acha que ele não está ouvindo, mas ele está ouvindo. E ele fala depois que estava ouvindo. Mas ele colocou aquilo para ficar sozinho. E não é diferente do que nós vivemos hoje. Mas quando Jesus olha lá e orienta no Sermão do Monte, que ele fala: vós sois a luz, vós sois o sal, vocês têm que ser diferente. Vocês não podem se amoldar aos esquemas que o mundo está colocando nós, mas vocês têm que ser diferente. Eu não estou dizendo para você aqui sair cutucando todo mundo, querer saber da vida de ninguém, não é isso. Mas que nós tenhamos acesso, ou que nós deixamos ser acessados a essas pessoas para fazer essa diferença. Queridos, Deus não nos chamou para ficar parados, estagnados. Deus tem algo para nós. Ele instituiu em nós relacionamento. Ele poderia lá em Gênesis, lá no início, escrever ou de forma holográfica ou fazer qualquer coisa para que o seu evangelho fosse pregado ou não, mas ele quis criar com o ser humano um relacionamento. E ele fala: da mesma forma que eu faço, eu quero que vocês façam também. Tem um episódio que me marca muito, é quando Jesus se levanta num jantar e lava os pés dos discípulos. E ele olha para eles e fala: eu, como Senhor e Mestre, fiz isso para que vocês entendam e façam a mesma coisa. Então Jesus veio para nos ensinar, primeiro, que nós não fomos chamados para ficar parados, nós não fomos chamados para ficar sentado ouvindo, mas nós fomos chamados para levar o seu evangelho, fazer com que o amor do Senhor possa alcançar aquelas pessoas que ainda não o conhecem, e exercitar isso durante toda a nossa vida. E esse é o convite que eu faço através do Senhor para mim e para você nesta noite. Queridos, Deus te chamou para uma grande obra, e da forma que foi com Neemias, Ele será contigo todos os momentos. Amém? Feche seus olhos então, se coloque então diante de Deus. Se até aqui, faça uma reflexão, se realmente o que você fez ou o que você está fazendo, o momento que você está vivendo, realmente isso agrada a Deus primeiramente, mas agrada a você também. Seja crítico com isso. Deus tem algo diferente para mim e para você. Ele quer te usar, independente de como você é, da forma que você é, se você é mais tímido ou é mais solto, se fala alto, baixo, se tem relacionamentos bons ou não. Deus quer te usar da forma que você é. Então se coloque na presença do Senhor. Fala: Pai, realmente retira de mim todo impedimento, retira de mim tudo o que eu achei de repente como convicção que tinha de que o que eu estava fazendo era o correto. E fala: Senhor, intervém agora. E da forma que o Senhor foi com Neemias, com Davi, com Abraão, com Moisés, com todos os patriarcas ou com todos, o Senhor, tenho certeza que é conosco nessa noite. Amém? Feche seus olhos e coloque-se na presença do Pai. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, como igreja do Deus vivo. Sabemos, Senhor Deus, a limitação que temos. Sabemos que por força própria não podemos fazer nada, mas entendemos